noite, em nome do Senhor Jesus. Aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14, é a leitura inicial que iremos fazer. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, e que Deus possa, por graça, por misericórdia, conceder a cada um de nós uma bênção especial, honrando assim a nossa fé, sabendo que estamos aqui dispostos para junto nós adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. Podemos ler: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Nós estamos na contagem regressiva. Cada dia que passa, cada hora que passa, cada minuto, nós estamos mais perto do nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bondoso Pai Celestial, podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E rogamos ao Senhor, bom Pai, continuar conosco, ajudando-nos em todas as nossas necessidades. Nós não sabemos nem como nos convém pedir, mas Teu Espírito Santo, que conhece nossa vida, conhece nossas falhas, conhece as nossas fraquezas, Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então rogamos ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Não nos deixe perdermos a sensibilidade de que somos uma família cristã e sabemos que o nosso próximo passo é o arrebatamento de Sua igreja, para o qual o Senhor tem nos preparado, tem nos dado o material que nós necessitamos para nos prepararmos para aquele grande evento. Seja conosco nesta noite, Senhor. Nós oramos e entregamos tudo nas mãos do Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Podemos dizer amém? Amém. Pode assentar-se. Pois bem, nós vamos meditar um pouquinho mais na mensagem: Ide, chamai Jesus. Nós paramos aqui no parágrafo 24. Estamos tentando, não é, fazermos a leitura desta mensagem desde o início. Mas sabemos que para nós que temos culto uma vez por semana, e às vezes chove, e a gente falha, não é? Parece que fica assim tão difícil, né? Seria tão bom se nós tivéssemos culto pelo menos umas 3 vezes por semana, ou toda noite, para andar mais depressa. Quantos se recordam
sobre o assunto que nós paramos aqui no parágrafo 24. Se recordam, lembrando, o senhor falou sobre isso e isso no final. Ninguém, né? Ninguém, a menos que esteja olhando na mensagem. O nosso Elias nos disse, e hoje, quando nossas igrejas estão se tornando em exibicionismo, em hollywoodiano, em vez de apenas um evangelho puro e simples. Hoje, nesse dia, nesse finalzinho de era, não é? Dessa era Laodiceia, nossas igrejas, disse ele, né? As igrejas, as denominações, estão se tornando em exibicionismo, é verdade. Hollywoodiano, ao invés de um evangelho puro, simples, né? Um evangelho que promove salvação na vida do pecador, leva o pecador ao arrependimento. Porém, amados, parece que temos saído, não é? Saído verdadeiramente do original. Então o profeta disse, vê, isso se tornou um desfile de modas, um desfile de vestidos e uma roupagem intelectual, veja, roupagem intelectual, até que se tornou um desfile de vestidos, uma roupagem intelectual, até parece confundir as pessoas. Como de fato o que tem acontecido em meio ao povo assim chamado evangélico tem deixado o povo atordoado. O povo está atordoado. Se estivessem embriagados no espírito, tudo bem, mas estão atordoados, não sabe? Digamos assim, há um provérbio que diz, como cego em meio a tiroteio, né? Não sabe para que lado que corre, porque não sabe de onde está vindo as balas, né? Coitado do cego. E assim o povo está, não sabe em qual igreja ir, não sabe qual delas está certo. E Deus, em sua soberana graça, prometeu e nos enviou Elias para restaurar a palavra. Mas o que o credo denominacional tem feito com as pessoas, sabemos, é claro, que tudo isso é para cumprir-se as Escrituras. São Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus disse, aquele que tem se dará e terá em abundância, e aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então nós sabemos que a Bíblia está se cumprindo de ambos os lados. Então o profeta está dizendo, roupagem intelectual até que parece confundir as pessoas. Mas eu, disse o profeta, eu gosto disto, exatamente da maneira que a Bíblia tem aqui. Simplesmente simplicidade, para crer que a obra foi terminada por aquele grande Jesus Cristo, e a Ele amamos e o louvamos. Amém. É claro, você não vem aqui a não ser para adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque aqui não tem nenhuma atração, não tem nada para atrair as pessoas, não tem, digamos assim, uma igreja bonita, não tem uma banda de música, não é? Nem um pedacinho dela que dirá uma banda, né? Não tem um povo que canta bonito, não tem um pregador que fala difícil, né? É tudo simples. Então o povo passa aí na rua, meu Deus do céu, fico pensando assim, o que eles pensam de nós.
Mas o profeta disse: eu gosto disso exatamente da maneira que a Bíblia tem aqui. Simplesmente simplicidade, para crer que a obra foi terminada por aquele grande Jesus Cristo. Amém. E a Ele amamos e o louvamos. Então, a única beleza que tem aqui é Cristo, porque Cristo é a palavra. Amém. Você pode entrar na maior catedral que existe nesta cidade e você não encontrará lá o que você encontra aqui, pela graça de Deus. E agora notem. Irmão Branham disse: no passar dos dias, eu tento me tornar melhor. E é o que nós precisamos fazer. Eu tento me tornar melhor. Aprender mais, evoluir mais, crescer mais. Como Pedro disse, não é? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versículo 18. Mas com o nosso Deus não é assim. Mas comigo e com você, conosco tem que ser. Cada dia crescendo mais, aprendendo mais, evoluindo mais, tornando-se mais crente, mais cristão, e a sua fé vai ficando daquele tamanho. Então ele diz, agora notem, com o passar dos dias, eu tento me tornar melhor. Eu tenho que dizer, bem, no ano passado eu fiz algo, mas não fiz direito. É assim que acontece conosco, não é? Deveria ter feito de uma maneira diferente, mas da maneira que eu fiz não ficou muito certo. Bem, no ano passado eu fiz algo, mas não fiz direito. E eu aprendo mais sobre isso. E você aprende também. Todos nós aprendemos. A ciência aprende. A ciência produzirá algo. Digamos, isso é cientificamente assim. E dentro de um ano, cientificamente não é mais assim. Já mudou, é verdade. Mas o problema é que com eles não admitem isso. Aí está o problema que causa problema. Não admitir os erros, as falhas, não admitir que o homem, por muito grande que ele pensa que é, mas ele não significa nada. Ele é um ser mortal. Mas o problema é que com eles não admitem isso. Devemos admitir e dizer que estamos errados. Nós vamos chegar num ponto aqui que nós temos que reconhecer que, como seres humanos, nós temos grandes fraquezas. É verdade. Nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de altos e baixos. E se você não estiver vigiando e orando, na vida espiritual acontece da mesma maneira. Então nós devemos admitir, reconhecer que nós estamos falhos, fracos, que erramos e precisamos de aprender melhor, porque daquela maneira que nós estávamos fazendo não deu certo.
Ah, se eu fosse prefeito de uma cidade, viu? Olha que barbaridade. Correndo o risco de acontecer um acidente com ele e com outras pessoas, né? Isso é uma desonra para a cidade. Mas o profeta continua dizendo: mas há uma coisa sobre Deus. Amém. Ele não comete erros. Esse é o nosso Deus. Porque Ele é infinito. Ele conhece todas as coisas desde o princípio, Ele conhece o fim. Há uma coisa sobre Deus, Ele não comete erros. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, você pode levantar a sua cabeça e dizer: graças a Deus, visto que Ele não erra e Ele tem me chamado. Aleluia. Ele tem aberto o meu entendimento. Ele tem mostrado para mim a verdadeira revelação da sua palavra, e eu sei onde estou firmado. Ele não comete erros. Em sua primeira decisão, é sua única decisão, porque Ele é infinito. Sua primeira decisão que Ele tomou, é a única, porque até a última Ele vai agir da mesma maneira, porque Ele é infinito. E para ser infinito, isso é perfeito vezes perfeito, mais perfeito e perfeito. Amém. É infinito. Ele sabia todas as coisas desde o princípio. Ele nunca tem que se retratar. Enquanto que nós, não é, seres humanos, não ficamos retratando, não é, todos os dias, porque nós temos vergonha, né? Senão a gente teria que retratar com muitas pessoas todos os dias. Pedir desculpas e etc, e etc. Ele nunca tem que se retratar. Ele nunca precisa melhorar, porque sua primeira decisão é a única que pode ser tomada. Ele não aprende, fica mais esperto, como nós fazemos. Mas ele era perfeito no início e será perfeito até o final. Amém. Assim, portanto, quando lemos qualquer coisa na Bíblia, quando lemos Ele fazendo-nos suas promessas, falando-nos de vida eterna, falando-nos de ressurreição, né? Olha, quando lemos qualquer coisa na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, a qual cremos, né, firmemente ser a palavra de Deus, é isso verdade? E quando temos aquilo, podemos descansar nossa alma nisso. Deus nunca pode mudar isso. Ele não muda. Ele não é. Ele é exatamente, ou melhor, ele não é. Ele é exatamente como eu sou. Estou lendo aqui, né? Melhor dizendo. Se ele muda, então ele é exatamente como eu sou. Isso é, se ele muda, se ele aprende uma coisa hoje, amanhã ele muda, depois de amanhã ele arrepende, muda de novo. Então o profeta está dizendo, ele é exatamente como eu sou, como qualquer ser humano. Vê? Ele seria finito, não infinito, mas finito e cheio de erros. Mas ele não é finito, ele é infinito, não pode errar. Amém.
Portanto, quando a primeira pessoa vem a ele com um problema que você tem nesta noite, se é para a salvação, o plano que Deus estabeleceu para salvar aquele homem, e é o mesmo plano pelo qual ele te salva. E ele tinha um plano, e esse era através do sangue derramado. E um homem vem a ele por causa de uma doença, sobre a base em que ele curou aquele outro homem, ele tem que manter para sempre a mesma coisa. Se ele agisse sobre um assunto de uma maneira e uma vez de outra maneira, então você não saberia como se aproximar. Mas veja, ele deve agir exatamente da mesma forma todas as vezes. Portanto, temos confiança nele. Amém. Agora prestemos bastante atenção neste parágrafo 30. E se não acontecer nada do que pedimos, devemos verificar novamente e ver onde o fio está alterado. Falando da eletricidade, não é? Se os fios estão conectados de uma maneira ordenada, não é? Então você simplesmente mexe na tecla, né? Aperta o botão ali, a energia está ali. Você aperta, as luzes se apagam. Então ele está se referindo a isso. Devemos verificar novamente e ver onde o fio está alterado. Vê? Há algo errado em algum lugar. Quando? Se não acontecer nada do que pedimos. Às vezes tem o fio terra que não está funcionando muito bem. Muitas pessoas não dão valor no fio terra, né? No caso do chuveiro, onde vocês colocam o fio terra? Vocês aí que são eletricistas, deixa ele pendurado lá? Como é que é? Ah. No neutro. E se deixa ele pendurado lá com a pontinha bem pro lado de fora, assim, tranquilo? Dá algum problema, né? Tá faltando alguma coisa, né? Às vezes é o fio terra que não está bem conectado. É uma coisinha de nada faltando ali. Veja bem, se não acontecer nada do que pedimos, devemos verificar novamente e ver aonde o fio está alterado. Vê? Há algo errado em algum lugar. Será que está errado em Deus? Deus não erra. Mas talvez muita pressão tenha queimado o fusível, entende? Mas nós temos que fazer a coisa certa. Que Deus nos ajude, irmos em busca desta perfeição. É claro, nós somos perfeitos nele. Estando nele, nós somos perfeitos, porque ele é a nossa perfeição. E se não estamos totalmente conectados com ele? Aí já está uma falha, não é isso? Nós temos que fazer a coisa certa.
E então se todos, se nossos espíritos não nos condenam, vê? Se não formos condenados, temos o favor de Deus. Sabemos que vamos conseguir o que pedimos. Temos nossa petição, porque não somos condenados. O apóstolo São João disse: se o nosso coração nos condena, então nós não temos paz com Deus. Porém, se nosso coração não nos condena, então nós temos paz com Deus e nós recebemos o que nós pedimos a Ele, não é isso? Mas o apóstolo São João acrescenta dizendo: olha, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que nossos corações. Mas nós não podemos fazer como o pastor Albertino imagina. Acomodar, cruzar os braços. Mas quando somos condenados com incredulidade, pecado de qualquer tipo, o pecado é incredulidade. Existe apenas dois tipos, duas coisas pelas quais cada pessoa no mundo está vivendo. Isto é, fé ou incredulidade. Não há meio termo. Não há um homem sóbrio e bêbado aqui. Quer dizer, sóbrio e bêbado ao mesmo tempo. Se aquela pessoa está sóbria, então ela não está bêbada. E se ela está bêbada, então ela não está sóbria. Isto é a verdade. Não há pássaros pretos e brancos aqui. Eu não sei por que está escrito aqui, né? Não há um pássaro preto e branco ao mesmo tempo. Se é preto, é preto. Se é branco, é branco. E não há santos pecadores. Não há santos pecadores. Meu Deus. É nascido de novo ou não nascido de novo. Ou acreditamos ou não acreditamos. Meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos do Senhor agora mais que nunca. Isto é verdade. Está na hora de parar, né? Aqui no parágrafo 32 até o parágrafo 34, o profeta nos mostra que Deus vai julgar o mundo, não é? Através de sua palavra. Então ele enfatiza bem, mostrando que Deus não vai julgar o mundo através de uma igreja. Porque se fosse através de uma igreja, através de qual delas, né? Através da mais velha seria a católica, né? Mas qual das católicas? Há várias delas. Muito bem, aí nós vamos pular esse pedacinho aqui. No parágrafo 35, ele diz: eu disse, aquela experiência genuína de nascer de novo pontuará cada promessa de Deus com amém. Aquela experiência, nós poderíamos dizer assim, uma das evidências de que a pessoa nasceu de novo, é que ela apontou a palavra de Deus, as promessas divinas, com um amém. Eles não tentarão dizer, bem, isso é para outro dia, ou isso não é para nós. O Espírito Santo era para as pessoas em outro dia. Não, não. Pedro disse no dia de Pentecostes, as promessas é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E Jesus comissionou a sua igreja e disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho
Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Expulsarão, será condenado. É uma conjunção. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarem serpentes ou beber coisas mortíferas, não os prejudicará, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, isso está correto ou errado? Para mim é simples, disse o profeta. Eu apenas creio que está certo, e isso é tudo que tenho que seguir. Aqueles que tentam explicar isto, eu simplesmente não consigo ver isso. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Agora, eu não posso ter fé suficiente para fazer todo aquele ato agora. Posso não ter fé suficiente. Agora aqui é onde vem uma mensagem de consolo, de conforto, de ânimo, de encorajamento, não é? Não deixa você desanimado, não deixa você descrendo de sua própria eleição. Olha, agora posso não ter fé suficiente para fazer todo aquele ato, mas certamente não gostaria de ficar no caminho de alguém que tivesse fé suficiente. Posso não ter fé suficiente para fazer todo aquele ato, quer dizer, para receber todas aquelas bênçãos que aquela pessoa recebeu, mas eu não vou, ficar no caminho de alguém que tem esse tipo de fé, que tem essa fé suficiente. Talvez eu não tenha fé suficiente para ser como Enoque, que deu um passo à tarde, ou melhor, deu um passeio à tarde com Deus e não precisou morrer, apenas subiu para o lar. Veja bem, talvez eu não tenha fé suficiente como Enoque, que deu um passeio à tarde com Deus e não precisou morrer, apenas subiu para o lar. Mas eu certamente gostaria de ver alguém fazer isso agora, sabe? Eu com certeza não gostaria de ficar no caminho dele, fazendo isso. E eu oro por esse tipo de fé, porque esse é o tipo de fé que teremos que ter. Amém. É a fé de rapto, é a fé de transladação. Veja, Enoque saiu à tarde para dar um passeio com Deus e nunca mais voltou, porque Deus o tomou para si. E a noiva está aguardando a volta do Senhor Jesus para o seu arrebatamento. Vamos ser arrebatados tal como foi Enoque. Então nós precisamos aquele mesmo tipo de fé que teve Enoque. Quem sabe Enoque, ele viveu em outro tempo, uma outra era, não é isso? E Deus fez aquilo com Enoque, tipificando tudo o que iria acontecer, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Então Enoque, representando a sétima era da igreja, sendo ele o sétimo, ele foi arrebatado, e essa sétima era da igreja se dará o arrebatamento. Agora nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, e arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados para encontrar com o Senhor nos ares e estar para sempre com Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Vamos lembrar que Ele, Deus, é o autor
e o consumador da nossa fé. Ele é o autor, ele é o criador da fé. Então, amados, ele vai nos dar a fé de acordo com aquilo que nós precisamos. E o profeta disse assim, que isso será dado para aqueles que for fiel nesse mínimo, nesse pouquinho. Seja feliz, viva contente, exercite a sua fé. Você orou e pediu a Deus uma bênção, digamos assim, a bênção de uma cura hoje, e não recebeu, mas não desanimes. Continue orando e pedindo. Um dia isso vai acontecer. Amém. Então a Escritura diz que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Vamos reter firmemente a nossa confissão. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na minha eleição, eu creio no meu arrebatamento, eu creio na minha cura, eu creio que Deus vai me ajudar nas minhas necessidades, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ah, mas eu sou fraquinho, mas Deus é forte. Amém? Nele não tem fraqueza, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não cedeu, ele não caiu. Amém. Ele permaneceu em pé. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Lembrando que esse é o nosso tempo oportuno. Amanhã poderá ser tarde demais.